A paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz de estar neste lugar, dê um grito de júbilo ao Senhor. Bendito é o nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele nos concedeu nessa noite a oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos numa semana de gratidão, agradecendo por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. E o sentimento de gratidão é um sentimento raro na face da terra. Quer um exemplo? Hoje, quando você acordou e abriu os seus olhos, não precisa levantar suas mãos, mas quantos agradeceram ao Senhor pelo fôlego de vida e por mais uma oportunidade de estarmos com vida? Diz a lenda que certa vez o Senhor designou 2 anjos a saírem à face da terra, cada um segurando um cesto em suas mãos. Cada um tinha uma missão. Um saiu com o cesto colhendo os pedidos da humanidade, e o outro saiu colhendo o agradecimento do povo que já havia recebido os pedidos de oração. Diz que quando os 2 anjos chegaram diante do trono do Senhor, o primeiro anjo que trazia o cesto com os pedidos, o cesto transbordava, não cabia mais. E quando o segundo anjo chegou com o cesto, aonde continha os agradecimentos, as orações de agradecimento, o cesto estava praticamente vazio. Mas nessa noite, eu te convido a fechar os seus olhos. Curve a sua cabeça. Quem souber, canta comigo assim, ó. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Deu para lembrar? Então cante comigo. Por tudo que tens, por tudo que há de fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. As mulheres, os homens, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar,
Curve as suas cabeças. Nessa noite o Senhor marcou um encontro. Não foi com aqueles que não vieram. O Senhor marcou um encontro real. Foi comigo e com você nessa noite. Nós estamos neste lugar porque o Senhor nos trouxe aqui para fazer com que as bênçãos que você tem pedido, as bênçãos que você tem buscado, mesmo que você pelos olhos da carne não consiga ver, nessa noite o Senhor está te dizendo: agradeça a Ele, pois a vitória, ela é certa em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria nessa noite convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Primeiro Samuel, capítulo 16, verso 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós vamos esperar, ninguém fica para trás nessa noite, porque a bênção é para cada um que aqui está. Amém? Eu vou ler conforme está no telão, porque a minha tradução ela é um pouco diferente. A palavra do Senhor diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha o que está diante dos... Vamos lá, o homem olha o que está diante dos... Porém o Senhor olha para o... Porém o Senhor, Ele olha para o... Mais forte, porém o Senhor, Ele olha para o... Então aplauda ao Senhor por essa palavra maravilhosa nessa noite. E glorifique ao Senhor mais forte que você puder, por essa palavra que Ele nos trouxe neste lugar. Bendito é o Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Quero desde já agradecer ao meu pastor, ao meu amigo, o meu conselheiro, meu parceiro das horas difíceis, Pastor Francisco. Muito obrigado pela honra, pela oportunidade, pela confiança que o Senhor nos dá nessa noite. A todo o grupo de jovens, de liderança dos jovens, a todos os irmãos, desde já agradeço essa rica oportunidade. Meu nome é Pastor Henrique Silveira, eu sou de São José do Rio Preto, da igreja caçula do ministério, né? Igreja Presbiteriana Renovada do Jardim Arroio. Domingo passado completamos 2 anos de vida, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Quando nós iniciamos o trabalho, os outros dizíamos que nós éramos loucos. Aí depois eu conheci o apóstolo Renato, o pastor Francisco, e eu vi que tem gente mais doido por Jesus Cristo do que nós. Porque um dia sentado na sala do apóstolo Renato, eles olharam nos nossos olhos e viram o nosso projeto, confiaram. E desde então nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu sou muito grato, igreja,
pela vida do vosso pastor, e eu fosse você, toda vez que você entrar no seu quarto, no seu esconderijo para adorar ao Senhor, orar ao Senhor, não se esqueça de orar pelo seu pastor, pela sua pastora, pela família dos vossos pastores, pois é um homem de Deus, um homem que doou a vida por este lugar, por esse ministério. E talvez vocês não sabem, talvez vocês não façam menção do tamanho do trabalho, da dificuldade que é ser pastor. E vocês têm uma vantagem muito grande de outras igrejas. Vocês têm o pastor Francisco como vosso pastor, como vosso conselheiro, como vosso ajudador. Então sempre que vocês orarem, orem por ele. É um homem de Deus, um homem que não mede esforços para tratar e cuidar das vossas vidas, assim como o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. E falando de pastor, falando de trabalho, falando sobre gratidão, nós estávamos orando e veio esse texto em nossa mente, porque nos dias de hoje as igrejas, elas não cuidam dos seus pastores, porque geralmente o pastor, ele tem que estar pronto a todo momento para atender uma ligação durante a madrugada, para socorrer um irmão durante a necessidade. Muitas das vezes o pastor, ele tem que ser bombeiro, pedreiro, ele tem que ser enfermeiro, ele tem que ser médico, ele tem que ser advogado, ele tem que vestir todos os tipos de profissão para ajudar e auxiliar a igreja. E ele sempre está disposto a orar pela sua igreja. Muitas das vezes a igreja, ela esquece e não ora pelos vossos pastores. A vida de pastor, ela não é fácil. Nesses 2 anos eu tenho aprendido muito. E falando sobre pastor, nós lembramos do pastor mais famoso da Bíblia, o rei Davi. E analisando as escrituras, o Senhor colocou algo no meu coração sobre a gratidão. E segundo a palavra do Senhor, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas para alcançar esse status, o que Davi fez, o que Davi fazia para que ele alcançou, nenhum outro homem na face da terra, na palavra do Senhor, foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era. O que fazia ele diferente de todos os outros homens da face da terra? Esse homem, ele era um homem que quando ele errava, quando ele pecava, ele se arrependia dos seus pecados e não tornava mais fazê-los. E uma característica muito grande do rei Davi, ele tinha um coração muito grato a Deus. E não somente a Deus, mas às pessoas que o seguiam. Davi, ele tinha esse sentimento que hoje na face da terra é um sentimento tão raro, que muitas das vezes eu e você nós esquecemos de agradecer o nosso irmão, agradecer o nosso pastor, agradecer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Até mesmo como eu disse, quando nós levantamos e abrimos os nossos olhos e respiramos e vemos o sentido da vida, nós não agradecemos a Ele pela rica oportunidade de mais um dia podermos nos levantar, andar, caminhar, trabalhar, estarmos com as nossas famílias. O sentimento de gratidão é um sentimento que tem acabado. E o sentimento de gratidão, ele segue o povo de Deus. Temos como exemplo o povo que foi liberto do cativo do Egito. Moisés tira o seu povo escolhido, resgata eles, liberta eles através das orientações, seguindo aquilo que Deus mandava. Eles caminham pelo deserto, eles veem o mar vermelho se abrir, eles veem o maná descer do céu, eles veem durante a noite, quando o frio e a escuridão assolava aquela nação, eles veem uma coluna de fogo que o Senhor colocava. Quando amanhecia e eles estavam andando no deserto e o sol poderia molestar e até mesmo matar aquele povo, o Senhor mandava uma nuvem de glória sobre toda aquela nação e os protegia do sol. Quando eles sentiam sede, a água da rocha brotava.
O nosso Deus, um Deus de milagres, sempre esteve presente na vida do seu povo, fazendo milagres e maravilhas acontecer. Ele prometeu uma nova terra, e a terra eles adquiriram. Eles entraram na terra que manava leite e mel. Eles viram milagres acontecerem, eles viram o Senhor manifestar o seu poder. Vá se passando vários anos, o tempo se passa, e eles adoravam, eles engrandeciam, e eles agradeciam ao Senhor por tudo que Ele tinha feito, e por tudo que Ele estava fazendo. Mas a Bíblia nos diz que no momento da história do povo de Deus, eles começaram a analisar as situações das nações vizinhas do seu país. E eles observaram que todos os países governados ao lado de Israel, eles tinham reis, homens. E a nação de Israel até aquele momento era governada por juízes, por sacerdotes, homens que eram um intelector, que falavam ao povo que Deus queria que o povo ouvisse, e também comunicava o que o povo estava passando. Era um intermediário entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Sempre existia um homem, mas esse homem, eles não eram reis, eles eram sacerdotes. E nós vemos que Samuel exercia essa função. Mas as 12 tribos, os 12 líderes, os homens mais poderosos daquelas nações, começou a ver que as nações vizinhas, elas tinham reis, monarcas. Até naquele momento, o poder que existia entre o Senhor e a nação, quem governava a nação era Deus através do seu sacerdote, era o poder teocrata. Mas eles começaram a se esquecer de tudo que Deus tinha feito por eles. E eles acharam que era necessário que a nação fosse governada por um rei. Eles queriam que o poder fosse monarca. E eles se reuniram e começaram a debater sobre aquele propósito. E chegaram em Samuel e disseram: Samuel, nós queremos que o nosso Deus Todo-Poderoso escolhe dentre nós, dentre a nossa nação, um rei. E nós queremos que esse rei, ele tenha características de um rei, para que quando as nações olhem para nós, vejam a nossa nação representada num rei. E essas características que nós queremos ter nesse rei, é que ele seja um homem que saiba manejar a espada, seja um homem hábil na guerra, que ele seja um homem bonito, que represente a beleza de Israel, que seja um homem que tenha inteligência, que saiba governar, que seja de família rica. Eles começaram a exigir de Samuel que Samuel falasse com Deus para que escolhesse um homem para governar Israel. Depois de tudo passado para Samuel, Samuel entra na presença do Senhor. Creio eu que naquele momento Samuel, ele não tinha nem como iniciar a oração e falar com Deus. Como ele chegaria e diria: Senhor, o povo não quer mais que o Senhor governe, eles querem um homem governando. Só que o nosso Deus é um Deus que sabe todas as coisas, e naquele momento o Senhor já sabia e falava assim: Samuel, eles não só recusaram você como líder, mas também desprezaram a minha presença, a minha liderança. Eles querem que eu escolha dentre eles um homem com essas características. E Deus coloca no coração de Samuel e aponta Saul como o novo rei de Israel. É óbvio que quando Samuel reúne os 12 líderes das tribos e anuncia que a partir daquele momento Saul se tornaria o rei de Israel, várias tribos concordaram, mas um jogo político, outras tribos não concordaram, porque queria que o escolhido fosse da sua própria tribo. Mas o escolhido por Deus, de acordo com as características que o povo queria, foi Saul. Naquele momento há uma divisão entre as tribos. Samuel se retira do meio deles. Diz a palavra do Senhor que quando houve essa divisão entre as tribos,
Saul estava na sua fazenda com o seu pai, cuidando do seu gado. E uma nação se levantou contra o povo de Deus e ameaçava invadir a terra. Naquele momento, as tribos que estavam do lado de Saul se achegam para dar a notícia. E diz que as outras tribos não gostariam de lutar ao lado dele, porque não reconhecia ele como o novo rei de Israel. Diz que naquele momento, o coração de Saul se enche. Ele é tomado por uma força absoluta, que ele entra dentro do curral, e com as próprias mãos ele despedaça um boi. Com as próprias mãos, eu não sei como explicar isso, mas com as próprias mãos ele despedaça um boi. E cada pedaço do boi ele entrega na mão de um e diz assim: vá às tribos que não estão do meu lado, entregue essa parte da novilha e diga: se até amanhã, essa mesma hora, eles não estiverem aqui com os seus exércitos para lutar do meu lado, eu farei com cada um deles o mesmo que eu fiz com esse boi, o mesmo que eu fiz com esse animal. E a notícia se espalha, os seus enviados vão até as tribos, e é representado: olha, ele despedaçou o boi com as mãos, o Senhor é na vida de Saul, e se amanhã vocês não estiverem lá naquele lugar, na mesma hora, com o seu exército, e lutar ao lado de Saul, ele virá atrás de cada um. No outro dia, na mesma hora, a palavra diz que mais de 130 mil homens estão do lado de Saul. Eles vão para a batalha e eles ganham. E o povo reconhece naquele momento que tudo que eles queriam está representado no rei Saul. Mas quem escolheu Saul foram os líderes, não foi o nosso Deus. Deus escolheu de acordo com aquilo que os homens queriam. No mesmo momento, Deus toca no coração de Samuel e diz: vai à casa de Jessé, porque eu quero ungir da linhagem de Jessé o novo rei de Israel. Jessé, temente, porque se as autoridades soubessem que ele estava indo escolher, amando do Deus Todo-Poderoso, um novo rei que poderia tomar o trono de Saul, com certeza o exército, os líderes, se levantariam contra Samuel e o matariam. Mas o Senhor diz assim: vá em paz, diga que você vai até lá para sacrificar, para me adorar. E quando ele chega na cidade onde reside Jessé, todos os sacerdotes que ali estavam chegam e vão de encontro com Samuel. E quando vem a presença do sumo sacerdote naquele lugar, o desespero toma conta dos sacerdotes que moravam naquela cidade. E a primeira pergunta é: você vem em paz ou você vem em guerra? A curiosidade. Naquele momento, Samuel diz: eu venho em paz, eu vim adorar e vim sacrificar ao meu Deus. Depois de montar um altar, adorar, sacrificar, ele vai até a casa de Jessé, incumbido de uma missão de escolher um homem segundo o coração de Deus. Jessé tinha vários filhos e ele manda chamar. Ele fala para Jessé o que ele tinha ido fazer naquele lugar. Jessé, o coração de Jessé salta de alegria, pois o novo rei de Israel seria um filho seu. Óbvio que todo pai naquele momento, cheio de alegria, manda chamar o filho mais velho. E a palavra do Senhor diz que quando o filho mais velho ele entra dentro da sala onde está Jessé e está Samuel, os olhos de Samuel, um homem santo, um homem escolhido por Deus, um homem que falava direto com o Todo-Poderoso, quando ele olha para o filho mais velho de Jessé, que ele entra dentro da sala, a palavra diz que o coração dele acelera, ele fica contente, pois ele olhava que todas as características que ele tinha, era tudo o que o povo queria, mas era algo especial, porque além dele ter todas as características que o povo queria, aquele jovem, ele ainda era escolhido por Deus. E naquele momento, ele pega o olho e ele já quer ungir a cabeça do filho mais velho de Jessé. Só que Deus fala assim: ei, Samuel,
Eu não olho para a aparência. Ei, povo de Fernandópolis, o Senhor está dizendo nessa noite, Ele não olha para a aparência. O Senhor, Ele não olha para a conta bancária. O Senhor não olha para a cor. Ele não olha se você é gordo ou magro, alto ou baixo, negro ou branco. Ele não olha se você é rico ou pobre. O Senhor, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele procura homens e mulheres que têm o coração cheio de amor, um coração grato a Ele. A palavra diz que o Senhor, Ele olha o coração. Naquele momento, chama-se o segundo filho, não é esse. Chama-se o terceiro, vai chamando os filhos, até que acabam os filhos que estavam perto da casa. E Deus fala, não é esse, manda o próximo. Não é esse, manda o próximo. E naquele momento, acabou-se os filhos que estavam próximos, e Samuel fica sem entender, e até o pai fica sem entender. Samuel pergunta, mas não há mais nenhum? E aí vem um grande mistério, né? Ah, tem o caçula, mas ele é pastor. Ele está lá cuidando das ovelhas, está lá no pasto. Olha que interessante, igreja. As atividades dos filhos para com os pais são divididas de acordo com o tamanho, né? E a idade. O filho mais velho lava, o do meio enxuga, o menor guarda, e assim por diante. No tempo antigo, o mais velho, quando o pai não estava, era o que mandava, e o mais novo tinha que ser pastor. E esse dia, algo engraçado que nós brincando com as crianças da nossa igreja, eu perguntei para elas, o que você quer ser quando crescer? O primeiro disse assim, quando eu crescer eu quero ser astronauta. O outro disse, pastor, quando eu crescer eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, a menina disse, eu quero ser veterinária. E todos os adultos olhando aquilo, né, felizes com as características do que eles queriam ser quando grande. Quando um pequenininho disse assim, quando eu crescer eu quero ser pastor. Aí só escutou uma voz dizer assim, misericórdia, está amarrado. Ninguém quer ser pastor. O sentido de ser pastor naquela época era cuidar, era o mais simples. Manda chamar ele. Quando o menino entra, ele olha e fala assim, é pequeno, é ruivo, é sardento. O povo quer um homem que saiba pelejar a espada. Irmão, não me pergunta como, mas a palavra do Senhor diz que um urso se levantou contra as ovelhas de Davi, e ele foi de encontro ao urso e matou o urso. O leão veio de encontro com a ovelha de Davi, ele se apoderou, a glória do Senhor se apoderou sobre ele, e ele despedaçou o leão. Mas ele tinha que ser destro na espada. A palavra do Senhor diz que quando ele enfrentou o gigante Golias com um só golpe, ele decapitou a cabeça. Então, eu não sei te dizer, ele era pastor, mas ele era também tudo aquilo que Israel queria. Era um homem com características de guerreiro, mas ele tinha uma coisa que o Saul não tinha e nenhum outro homem tinha. Ele tinha um coração cheio da glória de Deus, ele tinha um coração cheio de gratidão, ele tinha um coração que quando ele estava cuidando das ovelhas, nos momentos que ele tinha, ele pegava a sua harpa e ele adorava ao Senhor em espírito e em verdade. E nessa noite o Senhor não está procurando aqueles que são chamados pela
daquela sociedade que tem status. Não, nessa noite o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que mesmo durante a guerra, aqueles mesmo que durante passar o vale da necessidade, o vale da sombra e da morte, você adora o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor está procurando pessoas que têm o coração voltado para Cristo. Algo interessante acontece durante esse tempo. Saul é o rei de Israel. E se você analisar e estudar, você vai ver que ele, durante o seu reinado, ele não foi um rei ruim. Ele pelejou contra vários exércitos e venceu. Ele conseguiu, durante o seu império, juntar riquezas. Ele construiu o primeiro palácio de um rei de Israel. Ele foi um homem que ele viveu trabalhando em prol da nação de Israel. A nação se orgulhava dele. Só que o coração de Saul foi se distanciando de Deus. O coração de Saul começou a se distanciar. E ele começou a fazer alianças com os países vizinhos, e nessas alianças foi entrando dentro de Israel outros deuses. E cada vez mais o coração de Saul foi se distanciando de Deus. E toda igreja, ela é reflexo do seu pastor. E a nação, ela é reflexo do seu líder. Saul começou a confiar mais no poder da sua espada, no poder do dinheiro, do ouro, da prata, das riquezas, a ponto de levantar outros altares, outros templos. E o coração do Senhor foi se entristecendo com aquilo, e a glória do Senhor começou a se afastar da nação de Israel, a um ponto que Deus se levantou do seu trono e olhou para a nação de Israel e viu que a nação já havia se esquecido dele. Parou de agradecer tudo o que ele já havia feito e esqueceu que ele poderia fazer muito mais além do que eles poderiam ver e pensar e imaginar. O povo se distanciou, assim como o seu rei se distanciou, a ponto, todos os irmãos sabem que a presença do Senhor era representada através da arca da aliança, a arca do concerto. De tempos em tempos o Senhor descia entre as asas dos anjos, dos querubins que estavam sobre a arca, e a glória do Senhor se manifestava em Israel, naquele lugar. Mas o povo se distanciou, o rei que governava se distanciou de uma tal forma, que se esqueceram do Deus que havia os libertado do Egito, o Deus que tinha dado aquela terra para eles. Naquele momento, Deus, Ele permite que os filisteus invadam na calada da noite aquele lugar. Ninguém percebe, todos tinham se distanciado de tal forma do Deus Todo-Poderoso, que eles entram dentro do tabernáculo, entram dentro da tenda da congregação, eles acham a arca, e a Bíblia todo mundo lê, mas como que eles conseguiram roubar a arca? Porque quem poderia tocar na arca era somente os levitas. Como eles conseguiram pegar a arca e roubá-la ela de Israel? O Senhor naquele momento, Ele se permitiu ser levado de Israel. Como o povo havia se esquecido dele, como Saul como rei havia se esquecido do Deus Todo-Poderoso, Ele permitiu que os filisteus arrancassem daquele povo aquilo que representava o Senhor Todo-Poderoso. Aquela arca representava um significado tão grande para as nações vizinhas, que muitas das vezes, antes mesmo de pelejar, a palavra diz que quando o povo estava no arraial, se preparando para o outro dia da batalha, do lado da montanha os filisteus estavam esperando o povo de Deus estava aqui. Diz a palavra do Senhor que quando a arca chegou no meio do exército, o exército estava se preparando para a guerra.
diz que a glória do Senhor tomou conta daquele exército. A glória foi tão grande que os filisteus do outro lado da montanha ouviram os gritos, ouviram o júbilo do povo de Deus, se alegrando com a presença do Senhor que havia chegado naquele lugar, que os filisteus bateram em retirada e não foram travar uma batalha. O povo de Deus venceu uma guerra sem mesmo lutar, só porque a presença do Senhor estava no meio dele. E o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, muitas das vezes as pelejas que levantam contra você, contra a tua casa, contra a tua família, não é necessário que você nem peleje. Sabe por quê? Quem peleja por vós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a glória do Senhor está sobre a tua casa, quando a glória do Senhor está sobre a sua vida, Ele peleja por vós, é Ele quem luta por vós. Então não temas, o Senhor é contigo. Levaram embora a presença do Senhor. E o que me assusta é que passaram-se muito tempo e ninguém percebeu que a presença do Senhor se vá. Mas o Senhor, aquele que não olha a aparência, aquele que olha o coração, é aquele que está olhando o teu coração nessa noite. Davi, ele foi ungido como rei. Num outro dia ele não tomou posse como novo rei de Israel. Passou muito tempo, aconteceu várias coisas, anos se passaram. Mas sabe o que eu aprendo? O coração de Davi era um coração grato ao Senhor. Não passou um dia desde quando ele foi ungido até chegar o momento onde ele se tornou rei. Durante toda essa caminhada não teve um dia que ele agradeceu ao Senhor, falando assim: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, a destra da Tua justiça que me sustenta. Davi, mesmo sem tomar posse do reino, mesmo sem tomar posse do trono, ele já agradecia ao Senhor por tudo que o Senhor ainda ia fazer na vida dele. Passa-se o tempo, todos sabem como é. Davi se torna o rei de Israel. Ele chega, ele adentra dentro do trono, ele herda o trono de Saul, ele entra na casa do tesouro e ele olha riquezas, ouro, prata, joias, despojos de guerra. Ele olha e conversa com todos os líderes, mas algo dentro do coração de Davi incomodava ele. Ele herdou um reino totalmente perfeito. Olhava-se os campos fartos, olhava-se os celeiros fartos, olhava as 12 tribos todas em paz, tudo indo bem. Olhava-se o cofre do palácio cheio. Ele pegou um reino perfeito. Só que aquele reino não estava completo. Olha que interessante. Pastor Henrique, como que pode ter um reino perfeito, mas não está completo? É interessante. Você vai e compra um vaso mais lindo da loja. Você olha ele perfeito, ele não tem nenhum trinco. Você olha, ele é um vaso perfeito, mas ele está incompleto, porque ele ainda não tem a sua planta. O reino de Saul, ele estava perfeito, mas Davi sabia que faltava algo. Ele decide então visitar a tenda da congregação, adorar ao Senhor, a agradecer ao Senhor por ter tomado posse do reino. Quando ele chega, ele percebe que a arca já não estava mais lá. A presença do Senhor havia sido retirada do meio do povo. O coração de Davi se desespera. Ele não pode reinar um reino perfeito, rico, mas que não tem a presença do Senhor. Quantas das vezes nós vemos pessoas nesse mundo, tem carro, tem dinheiro, é bonito, mas não é feliz porque falta algo, falta Jesus no coração. Nessa noite o Senhor quer fazer com que a tua vida seja completa. Ele quer mudar o rumo da tua história. Talvez você entre e sai culto após culto e não sabe o que está acontecendo. Sabe o que é? Está faltando Jesus no teu coração.
E nessa noite o Senhor, Ele quer mudar a tua história. Mas é necessário que você dê um passo de fé. É necessário que você abra o teu coração para que a glória do Senhor, o poder do Senhor, a presença do Espírito Santo encha a tua vida. Davi, ele manda o exército procurar. Ele manda espias para todas as nações vizinhas. Ele quer saber aonde está a arca. Ele descobre que a arca está com os filisteus. Davi, ele acaba de tomar posse do reino. Todas as fronteiras estão seladas com a paz. Os filisteus fingindo que está tudo certo, porque sabia que qualquer momento que Israel se levantasse, eles não teriam a presença do Todo-Poderoso à frente deles. Mas Davi, ele reúne o seu exército, olha para os valentes de Davi, os seus amigos, e diz assim: ei, o reino está perfeito, mas não está completo. Precisamos buscar aquilo que se foi. Nessa noite você veio aqui, sabe fazer o quê? Buscar aquilo que se foi. O Senhor te trouxe aqui, sabe? Quantas pessoas poderiam estar neste lugar, mas por ser sábado à noite, trocaram a presença do Senhor por outras coisas. Mas você veio aqui, sabe por quê? Buscar aquilo que está te faltando. O Senhor nessa noite quer te dizer que a tua vida, ela vai se tornar completa a partir de agora. Se coloca de pé. Coloque a mão no seu coração. A palavra diz que eles foram até o país vizinho. Descobriram que os filisteus colocaram a arca, a presença do Senhor, dentro do templo do rei Dagom. Davi pega todo o seu exército e diz que vai. E eles entram no país, eles invadem a nação vizinha. Eles entram dentro do templo de Dagom. Davi, com um só golpe de espada, arranca a cabeça daquela estátua. Eles pegam a presença do Senhor, a arca, e eles dizem que eles caminham de volta para casa, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Uma coisa interessante que eu aprendi com o rei Davi, que quando ele pega a arca, ele coloca na carruagem. O povo estava tão distante, muitos não sabiam nem o que estavam fazendo, só guerrearam porque o rei mandou. Diz que Davi, naquele momento, quando o exército ia sair disparada para voltar para casa, depois de vários dias longe de sua esposa, vários dias longe de sua casa, o povo queria voltar rápido para a nação de Israel. O exército queria voltar para sua casa. Os generais disseram: vamos deixar uma guarda escoltando a arca e vamos voltar com o exército. Mas Davi faz uma coisa que eu e você devemos aprender com ele nessa noite. Ele pega a arca, coloca em cima de uma carruagem que é puxada por bois. E você sabe que esse tipo de carruagem, ela não anda rápida. Os bois, eles andam devagar. Mas Davi diz assim: a partir de hoje, no meu reinado, o Senhor vai na frente. O que o Senhor está querendo nos ensinar nessa noite, que nós devemos colocar antes do meu desejo, do teu desejo, dos meus sonhos, dos teus sonhos, dos meus projetos, dos teus projetos, nós devemos pôr o Senhor Jesus Cristo na nossa frente. Mesmo que demore para chegar o momento de voltar para casa, o exército teve que marchar bem devagar, mas a presença do Senhor foi na frente daquele exército. Talvez a tua bênção está demorando, mas eu te digo algo especial nessa noite: a tua bênção, ela vai chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 dias, eu não sei, mas o Senhor, aquele que sabe todas as coisas, Ele sabe o tempo certo quando a minha vitória e a tua vitória deverá chegar. Não tenha pressa, só agradeça ao Senhor, porque ela vai chegar. Pode demorar, mas a tua bênção, a tua vitória, a vitória da tua família, ela vai chegar em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você.
Feche os seus olhos. Pai, aqui está o teu povo, Senhor, lavado e remido pelo teu sangue carmesim que foi derramado. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o teu povo possa, Senhor, colocar a tua presença, o teu desejo à frente, Senhor, dos nossos anseios, à frente dos nossos sonhos, à frente dos nossos projetos, Senhor. Pois nós sabemos, Senhor, que os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos são maiores do que nós possamos pensar. Nós sabemos, Senhor, que Jesus Cristo, que não pode ser feita a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade na nossa vida, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tens feito por nós e por tudo que ainda há de fazer. Pai, que essa tristeza, que esse desespero, que essa angústia, Senhor, que muitas das vezes, ó Pai, tem afligido o coração da tua serva, do teu servo, que nessa noite, ó Pai, todo mal, todo principado, toda potestade, Senhor, tudo aquilo que tem, Senhor Jesus Cristo, afligido, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, não, Senhor, pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor é, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja do Senhor pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Não temas, saiba que o Senhor te escolheu, não pelo que você é, não pelo que você possui, mas pelo aquilo que há no teu coração, o desejo de adorar e o desejo de engrandecer a Ele. Então, que se o Senhor é aquilo que você mais quer, aquilo que você mais deseja na tua vida, aplauda Ele mais forte, glorifica Ele mais forte, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na tua vida, em o nome de Jesus. Que a paz esteja convosco.